Miran chega em casa carregando Umut nos braços. Heian corre para receber seu filho depois do sequestro, enquanto todos se emocionam com o lindo momento em que o bebê retorna para a mãe. Nazu pergunta como o neto conseguiu essa proeza, então Miran olha para o portão e Xian entra, demonstrando que colaborou com o plano. Nazu fica orgulhoso do filho. Miran relembra quando abordou Xian para dizer que tinha certeza que ele não matou Aidar, mas Fuzun o estava obrigando a plantar uma prova para incriminá-lo definitivamente por essa morte em troca de recuperar Umut. Xian concordou em ser incriminado para ajudar o sobrinho. Miran ficou em dúvida porque tudo estaria perdido se o tio atrapalhasse na última hora, mas Xian garantiu que ia colaborar para honrar a memória do irmão, que sequer conseguiu conhecer o primeiro neto. Miran contou que já colocou a arma do crime no quarto do tio. Mafui sugeriu ter um segundo plano porque Fuzun não é mulher de palavra e certamente iria fazer algo com o bebê. Então Miran propôs seguir algum dos capangas da vilã que possa saber a localização de Umut. Xian pensou em qual seria o ideal, e juntos eles iriam procurá-lo. Miran prometeu que limparia o nome do tio depois que tudo acabasse. Em outro momento, Miran e Xian levaram o capanga como refém até a localização de onde estava o bebê, prestes a partir de carro com uma família, e assim Miran e Xian conseguiram recuperar Umut são e salvo antes que o pior acontecesse. Andan comenta com o marido que a polícia ainda está atrás dele e teme que ele seja preso. Miran garante que não vai deixar porque todos sabem que a mandante desse crime foi Fuzun, mas antes quer limpar a barra do tio. Heian fica muito grata ao tio por colaborar com Miran e imagina que Aidar deve estar muito orgulhoso do irmão. Xian promete que sempre vai estar disponível para ajudar Heian quando ela quiser. Miran tenta acariciar o filho, mas Heian foge da situação dizendo que vai botar o bebê na cama. Nazu pede paciência ao neto porque a mocinha passou por poucas e boas. Xian chama a esposa para ir embora, mas Miran quer conversar com ele antes disso. Miran conta que vai mandar a Zezé trazer Erkan e promete que vai confessar que plantou a arma do crime a mando de Fuzun, assim o tio estará livre de todas as suspeitas. Xian está tranquilo quanto a isso e não sente urgência de ser inocentado, então o sobrinho pode deixar essa missão para depois. Miran tenta dar um abraço no tio para agradecer a ajuda, mas não consegue e eles apenas se despedem friamente. Fuzun grita com os capangas encarregados de levar Umut embora, enquanto eles contam como perderam a criança antes de partirem. Fuzun ordena que Alit suma com essas pessoas e providencia um local seguro para todos ficarem, já que está num beco sem saída e não tem mais nada para atormentar a família Sadoglu, além de ter perdido a filha. Heian dá um banho em Umut e manda a Zie jogar fora tudo que o bebê estava usando para não ter lembranças desses momentos de terror sem ele. Mafuz aborda a Zie para pedir que ela se encarregue ao máximo de Heian, já que Zera está longe e passando por um momento difícil com a morte da mãe. Mafuz entra para ver a filha e o neto e tenta puxar assunto, mas Heian prefere que ele não defenda Miran se for sobre isso. Mafuz conta que considera Miran como um filho também depois de tudo que eles passaram e nunca conheceu um homem tão digno como ele. Mafuz argumenta que Miran fez de tudo para proteger quem podia, mesmo que a filha pense que ele estava arriscando tudo. Heian não vai admitir que Miran volte a ser violento e vingativo como antigamente, senão será obrigada a abandoná-lo e levar o filho para longe dele. Xian visita o túmulo de Aidar para contar que deu tudo certo e o neto dele está salvo, além de finalmente ter feito as pazes com Miran. Xian concorda com o que Nazu disse sobre ser muito parecido com Miran, por isso eles se rusgam tanto. Xian lembra do irmão com carinho e promete a ele que vai se tornar uma pessoa de quem ele vai se orgulhar, mas antes precisa vingar a morte de Aidar usando a raiva que ainda tem no coração. Mais tarde, Miran liga para Azizê para avisar que Umut já foi resgatado e ela pode voltar para casa com Azra. Nazu entende que Ice não consiga esquecer como agiu por tantas décadas na hora do aperto, até porque a dor da perda de Aidar sempre falou mais alto para ela. Miran sofre por não ter tido a oportunidade de passar mais tempo com o pai. Nazu conta como está feliz pelo neto ter feito as pazes com o tio e imagina que Aidar estaria ainda mais contente vendo isso pessoalmente. Azra fica aliviada por tudo ter dado certo para salvar Umut. Xian surge de repente no esconderijo e pede para falar com Azizê, com a presença de Erkan. Miran admira Heian dormindo com Umut grudadinho e pede perdão a ela por ter falhado em sua promessa de proteger a família contra tudo, mesmo que agora as coisas tenham terminado bem.
Miran comenta sobre a discussão que teve com o pai e relembra que até ganhou um tapa dele, só porque estava indo atrás de Azizê. Agora se sente mal porque queria tanto ser um bom filho para ele que esqueceu de ser um bom marido e um bom pai. Miran quer que Heian entenda que ele é só um menino que acabou de perder o pai, mas não por isso falhou com a família de propósito. Miran sai da cama e Heian abre os olhos, revelando que estava ouvindo tudo. Sian termina de contar como foi a morte de Aidar, confirmada por Erka. Azizê não sabe se acredita nisso, mas Sian não precisa porque os exames vão atestar tudo e ele será inocentado. Agora seu único objetivo é vingar a morte do irmão. Azizê pretende se encarregar disso sozinha, mas Sian não abre mão de participar de tudo e agora eles precisam procurar Fuzum. Azizê imagina que ela esteja por perto, já que não vai querer fugir sem Azra. Fuzum fica maluca por ter que ficar presa e escondida, enquanto briga com Alit pelos planos terem dado errado. Azra liga para Fuzum fingindo que foi liberada por Azizê e gostaria de encontrar a mãe para ficar com ela. Fuzum avisa que vai mandar alguém buscá-la apenas amanhã. Fuzum sabe essa ligação foi apenas uma isca que Azizê jogou para tentar capturá-la, mas esse plano não vai funcionar, então ordena que Alit organize uma força-tarefa com muitos capangas para pegar sua filha amanhã e partir com ela para sempre. Azra opina que Azizê está errando e Miran vai agir para impedir a vingança dela quando perceber que eles não voltaram para casa rapidamente. Azizê pede ajuda de Sian para manter Miran longe disso tudo. Erkan se dispõe a ser castigado de qualquer forma por ter colaborado com a morte do parente deles. Miran fica sozinho na sala e escuta Heian andando pela casa para dar de mamar para Umut. Heian vai para a cozinha preparar o leite. Miran vai atrás para ver por que ela acordou, mas Heian o trata com antipatia e o culpa por ter feito o leite de seu peito secar, por isso vai ter que preparar. Miran só quer ficar perto do neném. Então Heian o deixa com a criança dizendo que vai buscar um cobertor, mas fica espiando da porta para ver a interação. Miran pede a Umut algum conselho para não deixar a mãe dele tão chateada, mesmo sabendo quais são seus erros e onde deve consertar para não voltar a cometê-los. Miran pede que Umut nunca seja como ele, sempre decepcionando a pessoa que mais ama. Heian escuta o micro-ondas apitando e sai do esconderijo, descobrindo que Miran botou o leite para esquentar lá dentro no saco plástico e agora acabou com o único leite que tinha. Miran sugere ir à farmácia para comprar alguma fórmula para reparar seu erro. Heian pede a Miran mais algum tempo para ficar mais tranquila e se afasta. Heian lamenta com Umut por ter que tratar Miran dessa forma, mas mesmo ele estando triste, não pode fingir que ele não fez nada demais.